Bom dia, hoje é 8 de novembro de 2024, sexta-feira. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval. Aqui ao meu lado, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Cauã, e você? Tudo tranquilo e vamos rápido aqui entrar nos assuntos porque tem muita Não coisa falta. na semana aí super intensa, começando com o mais importante, que foi a eleição americana, a vitória arrasadora, vamos dizer assim, né, do ex-presidente Trump para um novo mandato no ano que vem e ganhando, né, e toda a expectativa também se voltava aí para o Congresso, maioria já no Senado, próximo também de ter a maioria na Câmara dos Deputados. A contagem provavelmente ainda dura até a próxima terça-feira, mas tudo parece crer que houve, né, o chamado Big Sweep, né, a vitória também na Câmara e no Senado. E a reação dos mercados acabou sendo menos, vamos dizer assim, nervosa, né, do que poderia se prever. Então vamos lá. Como explicar então esse day after, né, os dias aí dessa semana que se seguiram aí em termos dos mercados? O que dá para falar, Marcão? Então, Caval, como assim, a gente vinha nas últimas semanas aqui, né, trazendo atualizações de como estava as perspectivas da corrida eleitoral americana e se provou, né, que foi uma vitória muito mais ampla do que estavam indicando as pesquisas, né, até a semana passada, quando a gente trouxe a atualização, né. O mercado já tinha colocado no preço, né, um bom tanto aí de uma provável vitória do Trump. A gente verificou isso na prática. Por exemplo, o dólar frente a uma cesta de moedas está valorizando perto de 1% frente à terça-feira à tarde, né, antes de começar a sair os resultados das eleições, né. Então, assim, o dólar, que era um dos focos nossos, o dólar muito forte no cenário Trump e tal, não foi tão forte assim, né? Nos últimos 2, 3 dias, né? 1% de apreciação não foi muita coisa, né? Então, acho que agora a gente acaba... A gente está numa fase que provavelmente a gente, ao longo de muitas semanas, vai discutir aqui nos nossos podcasts, né? Quais serão as consequências daquilo que o Trump propôs durante a campanha, se ele vai colocar em prática, né, aquilo que ele defendeu, se de fato faz sentido ele colocar em prática aquilo que ele colocou junto ao eleitorado, é, e de maneira muito objetiva, né, Caval? Eu estava vendo algumas estatísticas, por exemplo, durante o primeiro mandato do Trump, ele deportou muito menos imigrantes do que o Biden e o Obama. Será que mesmo vai ter uma onda de deportação dos 11 milhões de imigrantes legais que ele vem falando, né? Então, assim, é só para dar um pouco de cautela nas promessas que foram feitas, né? Porque se elas forem tocadas a ferro e fogo, trarão prejuízos muito grandes para a economia americana. Um exemplo claro, né? O Trump tinha um claro discurso, né, de falar assim, ó, o presidente Biden, né, os democratas, com as medidas ao longo dos últimos anos, trouxe muita inflação para os Estados Unidos. Será que de fato o Trump vai colocar 60% de imposto sobre todos os bens importados da China, como em certos momentos da campanha ele disse? Não faz sentido. Ele vai trazer mais inflação para os Estados Unidos, vai piorar a qualidade de vida do cidadão americano. A gente tem visto, por exemplo... E a inflação claramente foi um tema, né? Exatamente, foi muito negativo, exatamente, né, exatamente, democratas. exatamente. Estava vendo, por exemplo, algumas matérias nesses últimos dias de aliados, né, do staff do Trump, né, falando, ó, talvez seja, a gente vai tarifar, mas vamos devagar, vamos ver, tal. Então você já começa a ver já naquele discurso pós-eleição, vamos com cuidado, né? Acho que você tem algumas ações que o Trump pode de cara tomar, né, e que tem, vamos dizer assim, um custo zero para a economia, vai falar, vamos voltar a perfurar mais, né, faz alguma coisa no sentido de aumentar o número de licenças ambientais para perfurar poços de petróleo. Isso é fácil de fazer, não tem muita contestação.
Vou trazer o Putin, o Zelensky para negociar um acordo de paz, acho que isso é fácil de ser feito. Então, assim, tem algumas coisas que são mais tranquilas dele tocar uma agenda, e tem uma outra parte econômica, a própria ideia de fazer grandes cortes de impostos para pessoa jurídica, pessoa física, para ampliar ainda muito mais o déficit público que já está elevado. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar começar a digerir, porque não parece ser sensato, no mínimo, né, de que tudo isso vai ser tocado a ferro e fogo. E se alguma coisa um pouco mais forte que venha a ser feito, parece que é um negócio mais escalonado, né? Só acho que é um pouco disso, porque nós como economistas, né, a gente tenta obviamente fazer cenários, né? E nessas horas acho que é tentar tirar um pouco do peso do discurso eleitoral e trazer para uma realidade do dia a dia, né? A gente tem que ponderar, né, e ainda no campo da especulação, né, que é possível, né, que essa vitória, vamos dizer, mais contundente, né, do presidente Trump, vamos lembrar, né, que em 2016 ele teve um processo de disputa interna dentro do Partido Republicano, ele ganhou as primárias, né, de uma maneira surpreendente, mas ele não tinha ainda, né, um domínio mais amplo sobre o Partido Republicano. Hoje isso é muito diferente. Ele é o grande líder, né, do partido em conteste. Ele não tem, né, mais a possibilidade de reeleição, né? Ele não terá, portanto, né, aquele mandato onde você faz todo o cálculo, né, político voltado à sua reeleição, a reeleição que ele tentou perdeu e agora ele pode concluir o seu segundo mandato, talvez de uma maneira diferente, né? E nós temos argumentado aqui na URIS que é a polarização política, né, que tem muitas vezes empurrado, né, os governos, seja nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil e em outros lugares, para uma leniência fiscal, para ampliação de gastos ou de redução de impostos. É possível talvez que, dada essa, né, vitória mais ampla, o apoio que inclusive ele acabou tendo, né, no voto popular, né, quer dizer, a vitória bastante expressiva, né, no voto popular, que não era, a meu ver, precificada, talvez isso dê uma condição de andar um pouco mais devagar, né, nesse momento em que a economia americana continua indo muito bem. E também, do ponto de vista dos mercados, acho que traz um pouco de tranquilidade essa ideia de que a eleição, né, dada essa vitória, não está sendo contestada, né? O próprio presidente Biden, a Câmara já reconheceram a vitória de Trump, o presidente Biden prometeu uma transição tranquila, né? Então isso tirou toda aquela incerteza, né, que muitos esperavam, inclusive, por exemplo, a visão da Eurásia, né, de que qual fosse o resultado, o lado perdedor não aceitaria e achar que não era uma eleição legítima, e não foi isso que acabou acontecendo no resultado das urnas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem alguma força do dólar e juros mais elevados ao longo da curva, né, esse quadro, vamos dizer, mais tranquilo, né, acho que propiciou também, de certa forma, um ambiente de riscom, né? Eu acho que esse ponto é interessante porque, como eu pontuei aqui, né, o dólar se fortaleceu um pouquinho depois dos resultados efetivos da eleição, aonde a gente viu, né, esse risk-on, né, esse aumento, né, da busca pelo risco, foram nas ações, né, nas bolsas de valores, né, por exemplo, os índices de pequena capitalização, small caps americano, no dia subiu 6%, né, no dia. Então, assim, aquela ideia que eu falei aqui, tem algumas ações do Trump que são coisas fáceis de serem buscadas, alguma desregulamentação, tentar facilitar o ambiente de negócios, a própria proposta, né, que existe ali, ainda meio sem muita
muito algo concreto, né, mas de tentar cortar gasto, melhorar a produtividade, eficiência do setor público. Acho que isso traz uma vertente de aumento de produtividade da economia que, ao longo dos 4 anos, provavelmente serão entregues em alguma medida. Então, assim, a Bolsa de Valores, acho que refletiu isso, né? E acho que, já pegando um pouco do que você colocou e do que eu estou falando aqui, né? Explica um pouco também da reação das moedas emergentes, que não foram tão ruins assim, né, Cavalo? Exatamente. O real aqui, né, que vinha, né, de um encerramento muito negativo na sexta-feira, quando fizemos o nosso último podcast, o comportamento dele até, enquanto reação à eleição americana, foi muito tranquilo, né? Falamos em seguida aí no final da questão fiscal que ainda está pendente. Sim. Mas vamos avançar aqui na agenda. E ontem, né, numa reunião que não ocorreu na data normal, na quarta-feira, tivemos a reunião do Fed, um pouco, né, coadjuvante dentro desse quadro todo, mas também importante, dado esse cenário aí prospectivo aí de potencial, né, aumento de estímulo fiscal, enfim. Como que ficou, então, a leitura da decisão e da comunicação do Fed ontem? Assim, tinha tudo para ser uma reunião do Fed, se a gente olhar somente o que aconteceu de 45 dias para cá, uma reunião sem muita emoção, vamos dizer assim, né? Houve uma clara sinalização que eles reduziriam o ritmo de redução da taxa básica de juros. Aconteceu, houve o corte de apenas 25 pontos base, ele foi para o intervalo entre 4,5% e 4,75% a taxa básica de juros, né? Se fosse para destacar alguma coisa, eu destacaria um trecho do comunicado que foi divulgado após a reunião, aonde ele retirou, né, o que ele tinha afirmado no comunicado anterior, numa maior confiança de convergência da inflação para a meta, né? Ele retirou essa frase, né, sugerindo, né, que fica somente a sugestão, né, de que a convergência da inflação para a meta está andando um pouco mais devagar, né? Então justificaria, inclusive, esse 25 pontos base de redução nessa semana. E aí, né, na entrevista coletiva, foi perguntado muito sobre os dados do mercado de trabalho mais fracos que a gente teve a semana passada, que a gente comentou aqui. Ele também desmereceu, falou, tem um pouco ali de greves, ou a questão do furacão, o que a gente comentou aqui, média móvel tá ali por volta de 100 mil, 100 e poucos mil empregos sendo gerados por mês. Ele desmereceu um pouco isso, né? E continuou reforçando a ideia do reunião a reunião, né? Apurando dados, reunião após reunião, né? Mas eu acho que vai ficando um pouco a sensação, Caval, de que em algum momento, não sei se já na próxima reunião, daqui 2 reuniões, ano que vem, de que é possível que o Fed repense novamente o ritmo de redução dos juros, né? Ao invés de fazer reduções em todas as reuniões, né? Eventualmente reduzir uma, pula outra e vai assim sucessivamente, né? Acho que tem um pouco nas entrelinhas ali, eu pelo menos consigo ler dessa forma aí, que existe uma ideia de, em algum momento, começar a reduzir um pouco mais devagarinho, mesmo porque, né, o grau de incertezas aumenta numa transição de governo, você tem medidas que eventualmente podem acelerar crescimento, inflação, então acho que e tateando um pouco mais devagar, em algum momento ano que vem faz sentido, né? Enquanto isso ele tem mais elementos sobre como que a economia está evoluindo, como, né, pode entrar em jogo a nova política fiscal do governo, né? Então essa é uma estratégia que pode vir a fazer sentido, né? Bom, o Copom aqui no Brasil, agora indo aqui para Brasil, aí foi de fato, se o Fed não trouxe grandes surpresas, aqui foi quase como uma reunião que cumpriu a tabela, né? Uma alta de 50 pontos base conforme vinha assim, sendo sinalizada, né? O mercado já colocava isso no preço, várias aparições de diretores ao longo das últimas semanas ratificando meio que a precificação de mercado. Um comunicado que seguiu enxuto, como tinha sido já o anterior, né, sem muitos detalhes. Eu só achei interessante o fato do colegiado ter pontuado ali uma questão da necessidade de um ajuste estrutural do fiscal, né, e eu reforço a questão
a palavra estrutural, né? Porque acho que é um ponto que a gente está de olho, depois a gente até vai comentar em seguida, né, Caval? Se vier alguma coisa fiscal paliativa, pode ter um impacto X. Se for um impacto, alguma medida de redução estrutural do gasto obrigatório, o impacto pode ser mais positivo. Então, acho que o Banco Central fez questão de ressaltar isso, né? E, por fim, acho que o que chamou atenção também, fora esse trecho aqui do comunicado, foi a revisão do cenário de inflação, né? Que agora o Banco Central não está mais mirando o primeiro trimestre de 2026 no horizonte relevante de política monetária, está mirando o segundo trimestre de 2026, e na passagem do primeiro TRI de 26 para o segundo TRI de 26, a inflação foi de 3,5 para 3,6. Ou seja, a inflação bem acima da meta, mesmo com uma Selic mais alto, né, na hora que o Banco Central coloca no modelo, não vai conseguir entregar a inflação perto da meta nem daqui 18 meses, né? Sugerindo algumas coisas. Ou os juros pode subir um tanto mais do que está precificado nas projeções correntes dos economistas, ou os juros pode ficar num montante restritivo por mais tempo, né? Acho que é esse mix aí que a gente vai tentar elucidar, talvez um pouquinho com a ata, que vai ser a semana que vem, ou ao longo das próximas semanas, né? Mas, Caval, eu queria, já aproveitando, né? Continuamos muito aí muito debruçados no Banco Central, como eu acabei de citar também no olhando fiscal, né? Mas continuamos muito debruçados aí no minuto a minuto, na hora a hora, sobre as decisões, sobre o que está saindo de Brasília em relação fiscal, né? A gente não tem nada na prática ainda, né? De fato, hoje há uma reunião marcada para uma retomada, né, das discussões e às 14 horas, né? E para quem já teve a experiência de trabalhar em Brasília, no governo, nada se decide, a não ser uma surpresa, né, uma mudança de padrão, numa reunião que começa às 14 horas da sexta-feira. Isso é normalmente um sinal de que a decisão fica para a semana que vem, o anúncio, né? Na semana que vem, lembrando que temos um feriado na sexta-feira e depois reunião do G20, enfim. Um outro feriado no meio. Outro feriado, enfim, temos aí então na semana que vem até quinta-feira para ver algum tipo de anúncio, né? Como está, vamos dizer, a leitura aí do mercado, dos analistas com relação a esse movimento, né? Existe uma angústia, né, uma pressão muito grande, né, de todo mundo que acompanha as contas públicas pelo ritmo de crescimento insustentável do gasto obrigatório. Já falamos muito sobre isso, acho que não precisamos entrar em muitos detalhes sobre isso. E o governo agora, ao contrário, né, do que vinha acontecendo, está, entre aspas, reconhecendo, né, que existe, né, a necessidade de compatibilizar o crescimento do gasto obrigatório com o novo arcabouço fiscal, né? Então, algo que muitos analistas vêm dizendo há muito tempo, e modéstia à parte, nós aqui na Auris também, estava muito claro que a aritmética, né, das duas coisas não era compatível. Ótimo, o governo agora está admitindo isso e quer tomar medidas na direção de fazer, né, essa compatibilização, né? Agora, é muito diferente você tomar uma medida estrutural no sentido de dizer: vou desindexar saúde, gastos de saúde e indexação da sistemática atual da vinculação ao crescimento da receita. Vou fazer uma indexação ao IPCA, coisa que o próprio governo, em 2022, decidiu abandonar, governo eleito, né? Ou vou desindexar o BPC, o benefício social, do salário mínimo. Quando você faz isso, de fato, você muda a tendência de crescimento desse gasto para os próximos 10 anos, 20 anos, né? E cria uma mudança na dinâmica do crescimento do gasto obrigatório. Ótimo. Então, mas é essa a decisão que o governo vai tomar? Não parece, né?
A ideia de compatibilizar o crescimento dessas despesas com o arcabouço fiscal me parece que tem uma natureza muito diferente. É simplesmente você, vamos dizer, jogar um pouco de areia na engrenagem de crescimento desses gastos, né? Por exemplo, fazendo com que eles cresçam no máximo 2,5% real, né? Por quê? Porque aí você garante uma sobrevida do arcabouço e, mais ainda, né? Você dá um maior espaço para que o governo, nos próximos 2 anos, né? Realize despesas discricionárias, porque se as despesas, né, obrigatórias crescem acima do limite do arcabouço, cada ano que passa nós teremos menos dinheiro livre para fazer investimentos e outros gastos discricionários, né? Então, qual é a opção que o governo vai adotar? Uma medida estrutural de realmente, né, mudar a tendência de crescimento do gasto obrigatório, ou, vamos dizer, a imagem que eu usei, jogar um pouco de areia na engrenagem para que eles, né, cresçam numa velocidade um pouco menor, pelo menos por algum tempo, né, e, vamos dizer, salve o arcabouço até 2026 no ano eleitoral e garanta também mais liberdade para gastar no ano eleitoral. Então é um ajuste mais estrutural ou mais eleitoral. É uma realocação, né, da despesa, né, tira um pouco do que eu sou obrigado a gastar e abro espaço para aquilo que eu quero gastar, né? É algo para fazer uma transição até 2027 ou é algo para carregar por vários anos, né? Acho que essa é a grande dúvida que a gente está no momento. Ou se a gente pudesse colocar de outras formas. Muita gente fazendo conta olhava e dizia: a bomba do arcabouço fiscal vai explodir em 2027, né? Porque ali haverá uma compressão das despesas discricionárias tão grande que não vai ser, ele não se sustentará. Então ele, vamos dizer, ele implodiria em 2027. O que está aparecendo é que essa data está, vamos dizer, antecipada. Ela vai, vamos dizer, a bomba vai estourar no colo do próprio governo que criou o arcabouço. Então ele quer, de alguma maneira, né, vamos dizer, resetar os parâmetros, né, para que isso seja remetido o ano pós-eleitoral em 2027. Vamos ver, né? O governo tem dito, né, reiteradamente, que o timing dele não é o timing do mercado, então, né, nós aqui continuamos esperando qual é o timing dele e no momento em que tivermos mais informações, a gente até faz aqui um podcast aí extraordinário para comentar as medidas, mas há motivos, né, até aqui para um certo ceticismo com relação ao que vem. E no curto prazo, né, Caval, ainda a gente continua observando que todo esse fôlego fiscal, todo esse crescimento que a gente está vendo no Brasil está se traduzindo ainda em pressões inflacionárias, né? Uhum. E de fato, né, hoje, né, na sequência de todos esses eventos, a gente teve o IPCA de outubro, né, e ele veio bem dentro do esperado, né? Então, assim, do ponto de vista do índice cheio, da média de núcleos, serviços subjacentes, não teria nem muito o que comentar em termos de grandes surpresas. Mas vamos dizer assim, ele veio tão ruim quanto o esperado, né? Não era esperado que o número fosse bom e ele confirmou, né? Porque a inflação em 12 meses passou, né, dos 4,50, foi para 4,76. É claro que já havia coisas sabidas, como tarifas de energia elétrica pela bandeira vermelha, mas nós também tivemos, no caso dos núcleos, uma elevação, né? A média de lucros foi para 13,99%, e aquilo que preocupa mais a parte de serviços e o núcleo, né? Os chamados serviços subjacentes, né? Voltaram a ter uma alta mais expressiva e no 12 meses se elevaram de 4,8% para 5,3%. Aqui teve, a gente comentou no mês passado, o número era muito baixo, tinha uma questão lá de cinema, que era uma promoção, e isso subiu muito, mas o mais importante é que já há algum tempo a gente tem visto uma elevação da inflação de alimentos,
e ela pegou a parte de serviços por intermédio da alimentação fora de casa, né, que é um índice, é uma parte da inflação que está, vamos dizer, dentro dos serviços, mas que obviamente tem como insumo, né, também a alimentação que está em alta. Os Né? GPs estão ruins, né, Cavalo? O que vinha dando alguma tranquilidade, a parte de bens industriais ainda está relativamente bem comportada, mas com a alta do dólar, né, que está se confirmando aí, né, um dólar mais perto de 5,5 a 6, né, no final desse ano, não como era esperado, é possível que a gente comece a ver um repique, né, de preços de bens industriais mais à frente. Então não é por outro motivo que existe até uma especulação do Banco Central poder até intensificar a alta da Selic para 75 pontos base. Não é a nossa visão, né? Mas a esse respeito teremos a ata na semana que vem e comentaremos aí, provavelmente numa data antecipada na quinta-feira, né? Dado o feriado que tem na sexta-feira. Mas bom, muita coisa, muito assunto aqui. Ficamos por aqui e voltamos aí na semana que vem, provavelmente na quinta-feira, para mais um Noriz Podcast Macro. Muito obrigado a todos aí, todas, pela honra de ouvirem as nossas ponderações e um bom fim de semana a todas e todos. Bom final de semana.